nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo final do livro O Castelo dos Sonhos. Espero que vocês tenham gostado da história. Também quero lembrá-los de deixarem o apoio ao canal, certo? Então, dados os recados, vamos para o último capítulo do livro. Provas. Senhor Silas, por favor, será que poderia vir por um instante à sala 13? Falou um rapaz que abriu a porta e esperou pela resposta. Silas virou-se para mim e pediu: Antônio Carlos, você me dá licença? Voltarei logo. Ficarei esperando o tempo que for necessário, respondi. Ele saiu da sala. Estávamos no seu gabinete, uma sala confortável e simples. Visitei-o naquele mês por diversas vezes e prazerosamente escutava sua história. Conheci Silas quando Mari e eu estávamos envolvidos numa tarefa cujo relato resultou no livro A Gruta das Orquídeas. Visitávamos uma colônia, um educandário, para saber de Marcelo e Rodolfo, dois garotos que tinham sido assassinados. Silas, diretor orientador, nos atendeu e esclareceu tudo o que queríamos saber e gentilmente convidou-nos a visitá-lo. E eu, curioso, aceitei. Ávido por relatos interessantes, estou sempre atento a histórias de vida que podem resultar em uma boa dissertação. Recordo que, ao voltar ao educandário, fui recebido carinhosamente e, quando indaguei se ele não queria me contar sua vida, respondeu: Acho que não tem nada de interessante em minha vida. Tudo foi muito simples. A beleza está na simplicidade, afirmei e pedi. Por que você não me narra sua vida? Posso até lhe contar, e se você, Antônio Carlos, fizer do meu relato uma obra literária, é porque faz mesmo jus à denominação de contador de histórias. Rimos. E Silas me contou. Este era o nosso último encontro. Levantei e observei sua saleta particular. Tinha visto em sua escrivaninha um porta-retrato. Curioso, olhei e reconheci na fotografia, pelo seu relato, que era a de sua roupagem física. Estava olhando quando Silas voltou. Desculpei-me. Por favor, desculpe minha intromissão. Fui eu que lhe pedi para ficar à vontade. Sorriu e explicou. Eu plasmei esta foto da minha última vestimenta do físico e a coloquei aqui. Gosto de vê-la. Quando desencarnei, pensei em continuar com a aparência que tive, mas aconselharam-me a ficar como estou agora. Concluí que não devemos nos importar com nossa aparência externa. Como era, teria de dar muitas explicações aqui no plano espiritual por aparentar essas diferenças. Meu perispírito era sadio e me senti modificado assim que acordei na espiritualidade. Meu corpo perispiritual não era deficiente e, me sentindo sadio, fiquei assim. E você está muito bem. Silas, posso lhe fazer algumas perguntas para encerrar minha entrevista? Indaguei-lhe e, como ele concordou prontamente, continuei. Você foi desligado. Gabriel o trouxe para cá. E o que aconteceu? Acordei disposto, sem dores e modificado. Foi muito prazeroso encontrar-me com amigos, com pessoas que conhecia e outras como os pais das crianças. Foi um alívio entender certos assuntos, sobre os quais, por ter tido conhecimento anterior, tinha encarnado com uma vaga lembrança. É bom ter explicações com entendimento do porquê das deficiências, de haver órfãos, de pais que amavam os filhos e morriam deixando-os pequenos. Suspirei aliviado quando recordei a lei da reencarnação. Como Deus é bom! Exclamei feliz. Mas não foi uma simples exclamação. Foi um ato de amor compreendido. Que bom achar que Deus é justo e entender seus atributos.
Eu quis trabalhar de imediato. Gabriel me convenceu que era melhor eu conhecer ou rever o plano espiritual. Dias depois, fui estudar e estudo até hoje. É uma dádiva aprender, como também me é gratificante continuar cuidando de crianças. Você está aqui neste educandário há pouco tempo. Me informaram que você o está reorganizando. Falei. É verdade. Atualmente, trabalho ajudando as colônias a terem um local próprio para aqueles que desencarnam na fase infantil e venho, quando solicitado, reorganizar esses locais. E o que aconteceu com as outras pessoas que estiveram junto de você na última encarnação? Perguntei, curioso. Conheci Gabriel quando estava na espiritualidade antes de encarnar como Silas. Ele foi meu orientador e amigo. Prometeu me auxiliar e cumpriu sua promessa. Gabriel reencarnou e desencarnou, tendo cumprido o que se propôs a cumprir, e mora numa colônia onde continua sua tarefa de ensinar. Nós nos vemos sempre que possível. Eduardo também já encarnou, desencarnou e atualmente está reencarnado. Exerce a profissão de médico e é um profissional admirável. Conhecedor da doutrina espírita, quer provar pela ciência a reencarnação. Meus familiares, meu pai João, mãe Violeta, meus irmãos, atualmente estão no plano físico. Isaías ficou muito tempo na espiritualidade, aprendeu muito, reencarnou e está para voltar ao plano espiritual, cumprindo o que planejou. Maria desencarnou muito velhinha e agora cuida de um educandário com muita dedicação. Os orfanatos, meus lares-abrigos, existem até hoje e foram muitas vezes modificados. E como houve histórias de vida neles, Lúcio, junto de Maria, ficou na chácara. Ele foi realmente o inquisidor na sua existência anterior e reparou seus erros. Atualmente, faz parte de uma equipe de socorristas que auxilia necessitados no umbral. Silas fez uma pausa verificando se não faltava ninguém e lembrou. Anselmo, o garoto que foi ferido por engano. Quando desencarnei, ele estava trabalhando num armazém e logo depois casou-se com a filha do proprietário. Trabalhador e muito simpático, tornou-se um rico comerciante, mas não se esqueceu dos amigos. Auxiliou muitos deles arrumando emprego. Visitava sempre Lúcio e Maria e os ajudou. Quando ele desencarnou, fui visitá-lo. Ele me recebeu com muita alegria e logo quis saber se existiam motivos por ter ficado paralítico. E, como sempre, para tudo há explicações. Anselmo, em sua encarnação anterior, fora um comandante que numa guerra abusou do poder. Por não querer levar 12 prisioneiros quando retornava à sua cidade, quebrou suas pernas e deixou-os no campo de batalha. Eles não morreram, mas ficaram deficientes. Sentiu muito remorso por essa ação maldosa. Quis retornar ao plano físico, nascer sadio e ficar paralítico, e assim foi. No momento, está há 3 anos num corpo carnal. Quase todos os que participaram de sua narrativa já voltaram a reencarnar. E você não. Tem planos para isso? Perguntei curioso. Meu plano, respondeu Silas sorrindo, é por alguns anos ainda continuar com meu trabalho aqui na espiritualidade. Não penso por enquanto em voltar à matéria densa. Silas, o que aconteceu anteriormente para você ter tido essa experiência de vida? Eu quis saber. Você foi deficiente e sentiu muitas dores. Entendi que não foi por débito. Estou certo? Silas sorriu. Acho que pensou, mas que sujeito curioso. Achei, porque não tenho como ler pensamento de um espírito como ele. Somente o faria se permitisse. E se faço isso, algumas vezes é somente para ajudar.
Educadamente, meu narrador respondeu: quando queremos melhorar, progredir e se agirmos dentro dos ensinamentos de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo e fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizessem, chegaremos a um patamar em que não deveremos mais nada. Pagamos nossos débitos pela reação ou pelo trabalho edificante no bem. Nosso planeta é de provas e expiações. Certamente existiram motivos para Kardec, ao codificar a doutrina espírita, colocar provas antes de expiações. Provas? Provar algo a si mesmo? Meditei muito nisso antes de reencarnar. Seria possível sofrimento, crédito, e o que seria isso? Você deve estar estranhando eu ter dito que meditei sobre os ensinamentos de Kardec, que reencarnou somente anos depois, e deu os nomes devidos aos fenômenos que sempre existiram. Mas lembro de que tudo o que o mestre francês escreveu já estava planejado aqui na espiritualidade, e que nós, que estávamos desencarnados e morávamos nas colônias naquela época, já tínhamos acesso a isso. Silas fez uma pausa e eu, atento e muito interessado, acompanhava palavra por palavra o que ele dizia. Continuou. Na minha trajetória reencarnatória, errei, mas também tive acertos. E nas minhas 2 existências anteriores a essa, que lhe narrei, compreendi a necessidade de fazer o bem, de servir e ser útil, abandonando o vício de querer ser servido. Nessas 2, encontrei-me com Pérola, casamos, vivemos bem e tivemos filhos. E preocupado com crianças, adotei órfãos e cuidei deles. E ela, Pérola, me auxiliou. Na penúltima, vivemos um período difícil, em que temíamos a Inquisição. Ajudei muitos órfãos de pais vitimados pelo Santo Ofício. Tive nessa encarnação uma mãe muito bonita. Éramos ricos e fui filho único. Então minha mãe acidentou-se, caiu do cavalo quando cavalgava, quebrando a perna direita em 2 lugares, e teve um ferimento profundo na face. Ficou com uma perna mais curta, com uma cicatriz enorme no rosto e caminhava com dificuldade. Nunca mais saiu de casa. Isolou-se, tornou-se amarga e insuportável. Maltratava os criados. E mesmo eu, os pagando bem, não paravam em casa. Foi muito difícil cuidar dela. Morávamos perto, e eu me queixava para minha esposa. Que adianta eu ser bom e ajudar tantos órfãos se não consigo tolerar minha mãe? Pérola me consolava. Os outros que auxiliamos querem receber, sua mãe não quer. Eu queria muito que ela agisse de forma diferente e com carinho, aconselhava-a. Mãezinha, a senhora precisa ser tolerante. Maltrata os empregados que não têm nada a ver com o que aconteceu. Você, meu filho, está sempre me criticando. Meu marido me trata com indiferença. Deve ter muitas amantes. É fácil para você fazer o que faz, ser gentil. É bonito, sadio e não tem deficiência. Queria ver se você fosse feio e aleijado, se agiria como quer que eu haja. E essa conversa me repetia muitas vezes. A mágoa de mamãe foi tão grande que ela fez uma denúncia à igreja. Afirmou que meu pai era herege. Ele, ao ser preso, reagiu e foi assassinado. Meu pai tinha de fato muitas amantes. Não suportava a convivência com minha mãe, mas não era herege. Minha esposa e eu tivemos medo e saímos do país, fugidos com nossos filhos, 5 legítimos e 8 adotados. Fomos para um local isolado que o irmão dela tinha lhe deixado de herança. Mamãe não quis ir conosco. Disse que, sendo ela a delatora, a igreja não iria lhe fazer nada. Mas fez. Confiscou tudo o que tínhamos e ela foi para um asilo.
Foi decretada a minha prisão e não tive como voltar para buscá-la. É sempre assim. Quando queremos prejudicar alguém, acabamos prejudicados. Com raiva por ter sido traída, ela caluniou, ficou viúva, e eu, seu único filho, tive de fugir. Ao ficar pobre, percebeu então a diferença dos dois modos de viver. Antes era a senhora rica, tinha suas ordens e desejos realizados, e depois vivia de favores. Ninguém tolerava suas implicâncias e más criações. Mamãe sofreu muito, foi esquecida e maltratada, desencarnou, ficou vagando, sendo perseguida por duas desencarnadas que, por terem sido amantes do seu pai, também foram acusadas de hereges por mamãe. Elas foram presas, torturadas, assassinadas e vingaram-se com ódio. Muito tempo depois, desencarnei, acompanhado de muitas boas ações. Fui socorrido e orientado. Pude visitá-la meses depois que mamãe foi socorrida. Estou vivendo agora no céu depois de tudo que passei, afirmou ela. Arrependi-me por ter maltratado os empregados, de ter caluniado meu marido, acusado suas amantes, de não ter feito o bem que poderia ter feito. Completei. Não, meu filho, eu não podia ter feito bem sendo feia e aleijada. Mas antes não era, rebati. Mamãe suspirou, se defendendo. Era jovem, afirmei. Isso não é desculpa. Podemos fazer o bem em todos os momentos de nossa vida. Você sempre me criticando. Como gostaria de vê-lo feio e doente para ter certeza de que não ia se revoltar e que seria bonzinho. Esse fato passou a me incomodar. Mamãe melhorava, incentivei-a a estudar e ela seguiu seu caminho. De fato, nós somente podemos afirmar algo com convicção ao enfrentá-lo e nos sairmos bem. Isso é prova. Saber decorado e até entender a questão é teoria, mas colocá-la em prática... Pensei muito e concluí que sofremos por diversas questões. No Evangelho, os dois discípulos de Emaús, Jesus afirmou: porventura não era necessário que o Cristo sofresse tais coisas e que assim entrasse na sua glória? Essa glória o levou a uma perfeição maior. Silas fez uma pausa e por instantes ficou pensativo e continuou, concluindo seu raciocínio. Nosso irmão maior, o grande mestre Nazareno, veio nos ensinar, e sua morte consolidou esses ensinamentos. Foi um sofrimento por escolha, fez parte de sua tarefa, e por amor se sofre, e que maravilhosa prova de bem-querer! Não padecemos no lugar do outro, mas junto. Conheço mães, pais, que amam determinados espíritos, e estes, por algum motivo, têm de ficar reencarnados por um período curto, e mesmo sabendo que sofrerão com a separação, os querem perto de si. Outros serão doentes, deficientes, mas os pais os aceitam para tentar suavizar suas dores e acabam sofrendo também. Esse modo de padecer envolve apenas uma pequena porcentagem, porque a maioria sofre pelas reações às ações indevidas. Outros renunciam a muitas coisas, como ficar no plano espiritual, e às vezes são levados para reencarnar junto de afetos para ajudá-los a progredir ou para amenizar suas dores, ou até mesmo para tentar impedir que continuem errando. A dor, o sofrimento, é uma forma de ensinar quando se recusa a aprender pelo amor. E a dor é persistente, nos harmoniza onde o erro desarmonizou. É o padecimento da reação a atos indevidos, e pela prova pode-se sofrer. Silas fez uma outra pausa,
Levantou-se, deu alguns passos e voltou a falar. Conheço um espírito que fazia lindíssimas palestras sobre perdão. Na teoria, sabia tudo e quis passar pela prova, afirmar a si mesmo que era capaz de perdoar. E passou, e para ter de perdoar, teve de receber uma ofensa grave, que machucou seus sentimentos. Esclareço que a pessoa que o ofendeu não reencarnou para fazer essa ofensa. Esse meu amigo voltou ao plano físico entre pessoas que, pelos seus níveis evolutivos, poderiam ainda praticar maldades. E, além de perdoar, ele compreendeu e amou seus agressores. Atualmente, continua a falar do perdão em suas palestras, que ficaram mais bonitas. Quem ama não precisa pedir perdão nem perdoar, porque não ofende e nem se sente ofendido. Suspirei encantado com seus dizeres. Vendo-me atento, continuou. De fato, estava aprendendo a ser útil, mas até então fora fácil, era sadio, nascer em lares estruturados. Mas se fosse feio, doente, se sentisse dor, iria fazer o bem? Indaguei-me muito e resolvi passar pela prova para me realizar. Pérola afirmou que reencarnaria depois de alguns anos por perto para nos reencontrarmos e ficarmos juntos novamente. E assim foi. Ela não quis ficar com você, falei. É verdade. Pérola se deixou iludir e preferiu outro, mas isso foi bom, pois me desapeguei desse espírito para amar com mais intensidade a todos. Ela já reencarnou com o seu antigo marido, casaram e viveram juntos por muitos anos e estão bem. Meses depois que desencarnei, Pérola me visitou e me agradeceu. Eu já tinha recordado nosso passado, mas ela não, porque não tinha estrutura para isso, pois ainda sentia a separação dos filhos. Tornamo-nos amigos, e é isso o que quero ser para todos, amigo. Quero fazer parte desse seu hall de amizades. Pedi. Ele sorriu, compreendi contente que me aceitou e falou. Quando fui reencarnar, escolhi no departamento reencarnatório um casal para pais, dos quais eu ficaria órfão. Nasci um estranho no ninho. Violeta gostava de mim, mas se envergonhava por eu ser feio e deficiente. João me amou. Estava previsto desencarnar em jovens e com os filhos. Todos, por algum motivo, teriam de aprender a dar valor ao período em que estiveram encarnados. Abandonaram o físico quando, entusiasmados, queriam viver no corpo carnal por muitos anos. Comecei a ser útil na primavera da vida. Ainda bem que não deixei para depois, porque somente tive o verão. Muitas pessoas adiam sempre as tarefas do bem para o futuro, e esse é tão incerto. Felizes os que servem na mocidade. Na fase adulta, no outono e com experiência são mais úteis no inverno, na velhice. Quando passei a suavizar dores, tive as minhas amenizadas, e um dos motivos foi a falta de tempo para senti-las. Não lhes dei mais importância do que o necessário. Somente somos realmente felizes quando fazemos a felicidade do próximo. Há mais alegria em dar do que em receber. E quem dá é rico espiritualmente, e quem recebe é um necessitado e muitas vezes egoísta. Sofrimento, crédito, exclamou Silas depois de ter interrompido sua narrativa por instantes. Alguns espíritos estudiosos falam desse sofrimento. Concluí que quando passamos por uma prova e saímos aprovados, consolidamos os conhecimentos que são tesouros valiosos. E o aprendizado não é um crédito? Acho que sim. Crédito para ter maior espiritualidade, compreensão e para amar, respondi.
Concordo, falou Silas. Quando sabemos, conhecemos a verdade, somos libertos. Conhecimentos no bem harmonizam-nos onde quer que estejamos. E quando, pela prova, pelo sofrimento, aprendemos a amar mais e verdadeiramente, que crédito maravilhoso teremos para o futuro! Não crédito de felicidades, mas de oportunidades. Silas levantou-se. Compreendi que deu por encerrado seu relato. Eu estava emocionado. Obrigado, Silas. Agradeço-lhe não somente pela narrativa, mas também pelo exemplo que me deu. O amor usa dos bons exemplos para nos impulsionar para o progresso. Despedimo-nos com um abraço. Fim.